Portanto, estamos efetivamente na reta final. Pela minha parte, agradecer mais uma vez o convite para esta partilha de conhecimentos e olhares ímpares a um dos maiores pilares da nossa democracia. Como se diz em inglês, vocês continuam a fazer You Make My Day, sempre em qualquer organização. Para finalizar os trabalhos, chamo o nosso anfitrião, Dr. Xavier Barreto, e o nosso chairman, Dr. Carlos Vaz. Muito obrigada. De forma muito breve, até porque somos a única coisa que vos separa do almoço, e portanto deixem-me só fazer aqui tentar fazer um apanhado daquilo que fomos discutindo nos últimos 3 dias. Devo dizer que estamos muito satisfeitos, eu e a minha direção, porque de facto conseguimos criar aqui um diálogo com um conjunto de entidades, de pessoas, e vemos estes 3 dias como um ponto de partida para uma série de coisas que podemos fazer. Nós fomos falando, identificando novas iniciativas em diferentes áreas, e portanto acho que temos aqui um excelente ponto de partida e portanto estamos muito satisfeitos com isso. Há uns meses eu estava na conferência da USFAN com o André e estávamos a falar sobre esta dificuldade da integração e eu usei o exemplo da aldeia do Asterix, era a visão que eu tinha das USFs. Portanto, as USFs eram uma aldeia do Asterix que se tinham fechado dentro das suas muralhas quando nós os integramos nas ULS. E eu acho que o fizeram de uma forma legítima. E porquê? Porque as USFs tinham uma opção mágica, que é a autonomia, os incentivos, tudo aquilo que nós gostávamos de ter, nós os romanos, portanto, se vocês são os gauleses, nós temos que ser os romanos. E, portanto, vocês tinham tudo aquilo que nós não tínhamos e queriam protegê-lo a todo custo. Portanto, vinham aí os romanos que queriam nivelar isto por baixo. Isto é um problema para as USFs. Eu percebo, acho que todos nós percebemos isto. E eu tentei dar a visão nesse dia de que não era isso que nós pretendíamos nivelar isto por cima. E até tentei nesse dia inventar uma nova expressão que era uma USFização do nosso sistema. Portanto, alargar estes conceitos de autonomia, dos incentivos, a todo o Serviço Nacional de Saúde. É a nossa agenda desde sempre, da APA e dos administradores hospitalares. E portanto nós continuamos a manter essa ideia. Nós achamos que a integração pode ser mais bem conseguida se partilharmos princípios, se partilharmos até princípios de gestão como estes. E, portanto, eu acho que o facto de termos conseguido juntar nesta conferência, em discussões e à mesma mesa, gauleses e romanos, acho que foi, de facto, o principal output desta conferência. Ainda assim vai ser preciso mais, é absolutamente claro, nós continuamos a ter 1,5 milhão de portugueses sem acesso a médico de família e, portanto, nós fomos discutindo aqui várias coisas que temos que fazer. A questão da tecnologia, que o Alexandre falou, o skill mix, uma nova forma de olhar para os recursos humanos. Deixem-me só fazer uma nota sobre as USFs tipo C, não resisto a fazê-lo. Eu não sei se as USFs tipo C têm aqui cabimento, nós temos imensas dúvidas sobre isto. Quem defende as USFs tipo C geralmente tende a ignorar que nos sítios onde isto aconteceu, esta ideia da escolha ou de uma maior participação no privado enquanto entidade subcontratada para prestar serviços públicos, foram implementadas previamente um conjunto de garantias que eu tenho dúvidas que nós tínhamos em Portugal. Quem é que vai fazer a auditoria clínica do que se faz nessas USFs? Quem é que vai auditar a faturação dessas USFs? Nos sistemas onde isto aconteceu, todas essas garantias foram feitas previamente. Os profissionais dessas USFs, parece um detalhe, mas não é. Os profissionais dessas USFs vão ganhar por ato, por consulta ou não, porque isso cria incentivos complicados de gerir depois. Essas USFs têm um estoque de médicos neste momento à espera que nós os contratemos, é porque se não têm, só têm um sítio onde recrutar médicos. E o Governo deixou muito claro que as USFs tipo C vão poder recrutar recém-especialistas. Depois não queiram criar mais USFs tipo B, porque os recém-especialistas vão estar nos USFs tipo C. E isso tem uma consequência depois a longo prazo. Daqui a uns anos, quando quisermos voltar para trás, já não voltamos. E depois, há 2 ou 3 meses, depois é difícil não ligar os pontos, há 2 ou 3 meses a rede de convencionados, convencionados com o SNS decidiu, por uma questão de preço, marcar os doentes do SNS para daqui a 5 ou 6 meses. Todos viram essa notícia? Quem tinha um seguro ou pagava out of pocket, privado, era atendido no dia seguinte.
quem vinha através de uma convenção do SNS era marcado para dali a 5 meses. E, portanto, daqui a uns anos vamos estar nós todos outra vez aqui a discutir as consequências do SFs tipo C e as garantias que não criamos. E, portanto, eu tenho as minhas dúvidas, partilho daquilo que disse o André. Eu acho que, de facto, é preciso um esforço maior, uma visão diferente da Verónica. A Verónica, eu gostei muito da apresentação da Verónica, gostei muito de todos, mas aquela ideia da Verónica, se nós tivéssemos 50% dos nossos médicos fossem médicos de família, não era preciso praticamente mais nada. Só o facto de nós termos essa força no terreno, a fazer prevenção, a fazer gestão de doença, tinha um impacto brutal na procura de serviços de urgência, em treinamentos evitáveis. Portanto, eu acho que é preciso medidas mais corajosas que aquelas que nós temos implementado. Por último, deixem-me agradecer ao nosso chairman, ao Carlos Vaz. Nós já o conhecíamos, já sabíamos quem tínhamos, já sabíamos que de facto era uma pessoa excepcional. Eu acho que todos puderam testemunhar isso ao longo desta conferência. De facto, o Carlos é uma pessoa ímpar. Nós não nos estamos a despedir, pelo contrário, o Carlos continuará certamente a vir às nossas conferências, mas realçar mais uma vez a dimensão do profissional, mas também da pessoa, e portanto é um orgulho, um privilégio tê-lo aqui como nosso chairman. Agradecer a todos os oradores, a todos os participantes, a todos os nossos parceiros nesta conferência, à minha equipa, permitam-me agradecer à minha equipa, à minha direção, à Glória e à Sofia, que estão mais de perto na organização destes eventos, à ADMEDIC, aos audiovisuais, toda a gente que tornou possível esta conferência. Muito obrigado a todos e até breve. E passo agora a palavra ao Carlos para fechar. Eu vou ser muitíssimo breve. Antes de mais, agradecer ao Xavier as palavras amáveis, que eu não mereço nem metade, mas seguramente que por amizade também as coisas também funcionam. De todos os desenvolvimentos das nossas empresas, tudo, tem de haver sempre boas relações humanas e seguramente é fundamental para quem está a gerir. Eu nunca me esqueço que há uns anos, de uma entrevista da Oriana Fallaci ao Mitterrand, que foi a última grande entrevista que ele deu, depois de muitas perguntas. Já lhe perguntou como é que, depois de ter sido acusado que tinha sido colaboracionista com os alemães, pertencer aos maquis, de toda aquela carreira, e chegou a Presidente da República. E ele teve uma frase muito simples: passei a vida a fazer amigos. Foi o que eu fiz. Muito obrigado a todos.